vai dar um tempinho pra vocês. Bom, vale mais. Show, do que você fez? Ela estragou tudo. Um livro que é o Conto das Flores. Poderia ter diagonal do quadrado. Aeroporto completo, comida tudo. Antes de mais nada, eu acho que eu estou aqui para ser testemunha e para participar junto com vocês de um encontro muito importante dentro da história dessa universidade, mais particularmente dentro da história do Departamento de Artes Plásticas da ECA USP. Porque é a primeira vez que é feito um encontro dessa natureza. É claro que a Ana May Barbosa, toda vez no seu tempo aqui, ela fez muitos e muitos e muitos encontros nacionais e internacionais, de encontros magníficos, onde veio muita gente, onde a gente aprendeu muito e foram marcos dentro da história do ensino e da aprendizagem da arte no Brasil. Houve até uma época, quando a gente fazia o curso de especialização em arte e educação, que durou 16 anos, que a Rose Avelberg e eu, a gente fez um seminário que foi muito bonito até, que eu, se não me engano, se chamava Reformas e Reparos. Isso faz muito tempo, eu não lembro mais nem sequer o nome disso, mas eu acho que era assim. Agora, como esse encontro é a primeira vez, porque é a primeira vez que uma professora do Departamento de Artes Plásticas realiza junto com seus alunos, o que é isso que caracteriza a importância desse encontro, um acontecimento para que seja tanto de reflexão quanto de troca e compartilhamento de experiências, mas que isso é feito como parte de um programa, como chama, Grupo Multidisciplinar de Pesquisas e Estudos. Gente, isso é uma coisa linda, e eu quero agradecer muito e dar os parabéns para a Sumai e para todos esses meninos de roupa verde. Gente, que coisa, a gente merece uma salva de palmas. E eu quero desejar mesmo que seja o primeiro de muitos outros encontros. Eu poderia contar essa mesma história de um outro jeito. E vou falar bem rapidamente como que eu poderia contar essa história. Desde o início da humanidade, sempre existiu um tecido invisível. Ninguém vê, talvez muitas pessoas nem sabem que ele existe, mas é como se fosse um tecido que sustenta a humanidade do ser humano. E ele sempre existiu e eu acho que sempre vai existir. E esse tecido, ele é costurado, remendado, tem gente que prega botão, tem gente que inventa desenhos novos. Essas pessoas estão espalhadas pelo mundo todo. A maioria delas nem se conhece. Mas quando uma pessoa acaba de pregar o seu botãozinho e vai embora, vem outra no lugar, já prega outro. E assim esse tecido é perene. É um tecido que está em constante transformação, sustentando o mundo. E ele é cuidado por esses guardiães, que são pessoas que das mais diversas formas, com as mais diferentes atividades, acreditam que o ser humano pode ser um ser humano melhor. Mestre é maestro. Maestro, aquele que organiza, aquele que orquestra as coisas, coloca cada um no seu timbre, na sua afinação, no seu estilo, em momentos, escalas, em contrapontos diferentes, e tudo funciona junto, numa harmonia conflitual, sempre conflitual, o que não deixa de ser harmonia. O termo em música é muito curioso, que é justamente aquele, harmonia, de maneira mais antiga no grego, a peça que une os dois lados da barca. É um artefato náutico. Os dois lados da barca são juntados, são conectados pela harmonia. Isso que possibilita eu singrar o mar e me aventurar para o desconhecido. É essa harmonia. Tecnia específica para isso? Não tem. E aí, eu adoraria falar da experiência em Shinto,
né? Mas enfim, ficando na referência ocidental que seja um pouco mais conhecida, o Sir o Coomaraswamy tem um texto básico chamado Doutrina Tradicional da Arte, e ele nos ajuda a pensar sobre isso. A técnica está relacionada, ou mesmo a técnica mais antiga, está relacionada com Hefaisto, o ferreiro, o velho ferreiro, Vulcano, aquele que conhece os segredos do metal e trabalha. É o único deus trabalhador no Olimpo, né? É o único que vive trabalhando. Os outros ficam, né, o tempo todo no ócio, inventando ciúmes e o ferreiro é esse único que fica, o Hefaisto, trabalhando. E Hefaisto é fogo úmido no grego. Só que o Hefaisto não consegue fazer nada, não consegue dar vida às coisas, se ele não inspirar essa vida. E esse inspirar vem do seu grande amor, nunca realizado, que é por Palas Athena. Palas Athena é aquela deusa, né, da filosofia, do conhecimento, da sabedoria, da sofia, e que vem de uma grande dor de cabeça de Zeus. Zeus estava com uma tremenda dor de cabeça, não tinha Tilenol, né, não tinha Dorflex naquele momento. Ele pede para Hefaisto: me bate com essa tua vara, né, na minha cabeça para ver se passa. E então Hefaisto, né, pega essa barra de metal e bate na cabeça do Cronida, né, enfim, aquele que matou Cronos, o Zeus. E aí abre o crânio de Zeus e sai de lá ela, toda imponente, belíssima, sensual, com, né, escudo, lança, a Palas Athena. Uma deusa guerreira que não derrama sangue, ela distribui justiça. Por isso é a própria Sofia, aquela pela qual todos os filósofos, aqueles que exercitam a filia de Sofia e que buscam a sua ânima, são apaixonados. Hefaisto fica absolutamente apaixonado quando a vê, né? Só que ela é uma deusa casta, ela não pode perder tempo com os homens. Mas ele fica o tempo todo querendo ter com Palas Athena. Num determinado momento ela vai pedir armas para Ajax na guerra de Troia. E aí então ele concede, faz o escudo, uma cena belíssima no Homero, quando ele esculpe o escudo. Mas aí quando ele vai entregar as armas, ele tenta mais uma vez. Ela sai correndo, desesperada com o assédio do Hefaisto, e ele, absolutamente excitado, acaba ejaculando quando corre. Ele manco, né? Fica mancando e ejacula. E o sêmen cai na coxa de Palas Athena. Ela para, limpa com um floco de algodão e joga na terra. Só que quando ela joga na terra, Gaia acolhe as duas coisas e gera Erectônio. Erectônio é o filho da terra, fruto da junção sem cópula dos dois. Já ouviu falar de uma virgem que deu à luz sem, né, chegar às vias de fato? Enfim, não é novidade. Não é novidade. Quando nasce Erectônio, esse filho da terra, ele é criado pelas sacerdotisas de Palas Athena e será o primeiro rei de uma cidade que ele vai dedicar à sua mãe, que é Atenas. Por isso, em todo o templo de Atenas tem uma estátua de Hefaisto, todos os templos de Hefaisto têm uma estátua de Palas Athena. A técnica não é absolutamente nada sem essa ânima. E a ânima não forma, não plasma, não dá forma sem o trabalho árduo do Hefaisto, do ferreiro. É a junção dos dois elementos, sempre. O trabalho, o provocar esse encontro, mas a ânima, que é o que conforma esse encontro. Não tem uma técnica específica. Isso é construído a dois. Como a gente tentou mostrar aqui nesses encontros. Estou muito feliz de estar aqui com vocês hoje, neste maravilhoso encontro, e também me sinto tão honrada por ficar com vocês. Então, eu gostaria de agradecer a ECA
me deu essa oportunidade maravilhosa. Muito obrigada. Então, obrigada. Uma honra para nós, do grupo de pesquisa, receber a Choco aqui, né, na Universidade de São Paulo, com toda a sua sabedoria, sua experiência, sua sensibilidade, uma pessoa que entende profundamente o que significa trabalhar com a arte e também com a educação, porque ela também é uma mestra, né? Por isso nós a trouxemos aqui, porque ela de certa forma está vinculada a muitos de nós, a mim especialmente, a Regina, a Ercília, a vários dos alunos que já passaram por mim, que eu faço questão de levar à oficina de Choco, ao ateliê dela, e porque aprendemos demais com ela sobre arte, sobre aprendizagem artística, sobre a vida também, né? Caminhando, né? No fim, será que é possível fazer aquele que eu sonhei? Será aquele sonho que eu assim, desejava, né? Acho que está chegando, parece que estou chegando a alguma coisa. Então, gostaria de conversar um pouco com vocês sobre a questão da oficina. Nós chamamos aqui de ateliê, né? De ateliê, quer dizer, quando viemos trabalhar aqui, nós ficamos encarregados, Miriam Chiaverini e eu, do ateliê de gravura, não é? E a questão foi a seguinte, não é? O que é o ateliê? Afinal de contas, o que se faz, o que é? Eu pensei, em princípio, que seria um lugar de convivência com as ambiguidades da imagem. Uma das questões. A outra questão, eu pensei também num convite de Plotino. É um convite interessante. Ele nos diz o seguinte: lembrem-se que há partes que interessam mais a vocês saberem, as quais eu não posso descrever-lhes. Venham comigo e vejam por si próprios. A visão é para aquele que saberá ver. Essa é uma questão interessante. A professora Mônica falou da subjetividade e no ateliê nós trabalhamos com objetividade e subjetividade a um só tempo. Não é? A objetividade é de natureza artesanal e a subjetividade ela vem do que poderíamos chamar talvez de uma intuição criadora, que concordo, que para o artista também significa simpatia espiritual. Então, quer dizer, antes de pensar em ferramentas, a gente poderia, instrumentos, etc., que são importantíssimos no ateliê, nós precisaríamos pensar, talvez, nisso, né? E outra coisa também que me parece muito importante, já que falamos que a visão é para aquele que saberá ver, lembramos, né? Plotino coloca isso. Isso nos faz pensar que na operação completa do olhar humano, que não se faz só pelos sentidos, ou seja, pela fisiologia do olho, mas também pela virtude da alma. E isso acontece também junto, não é?
Se concordamos com isso, a outra questão que precisaríamos trazer, levar lá para a TV também, é a questão da luz. Porque a luz, estende a matéria. E no ateliê nós vamos trabalhar com a matéria. Nós precisamos ter uma certa intimidade com a matéria. E a matéria, nós sabemos, é aquilo com que se faz a obra, mas o que a torna tal é a forma. Então veja, tudo isso o ateliê abriga. Na verdade, a ideia nos modos de operar é entender esses percursos criativos, certo? E na tese de doutorado, eu investiguei esses métodos heurísticos a partir da possibilidade de entender o método como um percurso de criação. Ou seja, para se ir de A a B, o indivíduo pode ir em linha em zigue-zague, o indivíduo pode ir numa senoide, o indivíduo pode ir numa linha reta. Qual o melhor processo de criação? Na realidade, a resposta não é essa aqui que se busca. A ideia de se entender esses percursos criativos é exatamente a possibilidade de nós buscarmos os paradigmas de criação, certo? É óbvio que, pensando o método como esse caminho para se chegar a algo, certo? Para se concretizar aquele produto, eu posso admitir que o artista, ele trabalha entre método e modo, como um caminho, certo? Como um percurso distinto para cada um, ou caracterizado a partir de algumas especificidades inerentes às categorias de influência estabelecidas para tanto. Então, o caminho e o modo. O que seria o modo? É a modalidade operativa do artista tratar exatamente com aquelas 4 causas aristotélicas, certo? Como ele estabelece a possibilidade da correlação entre o que é da ordem da forma, o que é da ordem da matéria, a sua ação sobre essa matéria, embutida aí a possibilidade de um conhecimento de linguagem na possibilidade de trabalhar, de se alcançar o resultado do objeto. Nesse sentido, o método, ele aparece não como uma operação pré-determinada, certo? Ele não aparece como um caminho pré-existente. Pelo contrário, ele é algo que nos dá indícios de percepção desses vários percursos distintos que o indivíduo pode atingir para alcançar a iluminação. No nosso trabalho, certo, desenvolvido na Unicamp, é importante destacar que esse método ele não está envolvido diretamente com as questões de lógica, mas sim com as questões de infralógica, pensando a infralógica como os métodos de pensamento menos racionalizados que nos levam à invenção. E esses métodos heurísticos baseados na infralógica seriam os modos de conexão e os sistemas de associação que nos levariam ao alcance da solução do problema. Agora, eu acho que, tentando trazer para o concreto, vocês podem estar aqui me perguntando como relacionar método e poética, certo? Eu acho que é isso que interessa destacar aqui. Então, eu acho que é isso que é importante, porque até agora eu fui dando a base teórica para que a gente pudesse entender aonde eu vou chegar. Mas aí eu me faço a pergunta, como relacionar método e poética? Então, como o método é a maneira de dirigir a inteligência para alcançar algo, certo? A gente pode admitir que as poéticas estariam exatamente em função desses métodos, tentando correlacionar essas diretrizes operacionais, percursos inerentes às afinidades de cada criador, com as modalidades operativas
relacionadas ao fazer, que seriam os modos. Por isso que eu falei anteriormente, que a gente poderia pensar a poética como relação entre método e modo. Método como o percurso e modo como a possibilidade de estabelecer uma modalidade operativa do indivíduo a partir do seu próprio fazer, tomando em consideração o que é da ordem da linguagem e da materialidade do método. Mais um bate-papo e vamos ver se dá para depois a gente discutir um pouquinho, mas enfim, é muito bom estar aqui. Entre a locução adverbial a sério e o adjetivo sério. Sério é um adjetivo, é alguma coisa que cristaliza o substantivo, né? Dá uma qualidade do substantivo e cristaliza. O professor sério é um script, é um figurino que eu tenho que vestir para ser um professor sério. Em geral, terno e gravata, né, nas solenidades, óculos, falar com palavras eruditas, fazer citações em latim, vocês viram que eu tentei. Né? Ser sério reduz-me a um objeto morto, caricato, de existir centrado no externo. Ao levar a sério, estou profundamente interessado em alguma coisa, a ponto de voltar todas as minhas energias no sentido de sua realização. A arte pertence muito à caixa de brinquedos. E a arte não é séria nesse sentido, mas ela ocupa um papel fundamental. A arte não é alguma coisa de uso prático. Eu posso usar uma escultura do Degas, a bailarina do Degas, né, aquelas esculturas em bronze que tem aqui no MASP, eu posso usar ela para escorar a porta para não bater com o vento. É um uso que eu estou fazendo, só que aí podia ser um tijolo, podia ser um bloco de bronze, podia ser qualquer coisa. A dimensão estética dela não está em questão ali. Então a dimensão estética da obra de arte é algo absolutamente inútil. Apesar de, ao longo da história, todo mundo querer usar a arte para alguma coisa. A Igreja Católica quis usar a arte para ensinar a sua doutrina. Né? A Revolução Francesa também. Idem a Revolução Russa. Os militares em 64 aqui. Os políticos continuam encomendando jingle para cantar a musiquinha para votar neles. Só que todos esses usos da arte são para além, são assim, não tem nada a ver com a qualidade estética dela. Eu posso me comover com a Pietà de Michelangelo mesmo sendo ateu. Né? A qualidade estética dela independe do uso. Então, a inutilidade da arte é inerente a ela e é o que faz dela arte. Para que a gente possa se situar dentro desse campo da mediação propriamente artística e pensar um pouco mais sobre ela, de maneira a talvez termos elementos de uma definição mais precisa, para, digamos, um estabelecimento mais claro dos contornos do que seja essa prática de mediação no campo das artes. Então eu gostaria de começar lembrando para vocês que quando a gente fala de questão de políticas públicas para a arte, para a educação, para a cultura, nós estamos, sabendo ou não, nos reportando digamos, a matrizes do pensamento e da política na França. Embora a gente nem sempre saiba, tenha muito explicitado isso, a ideia mesmo de uma política cultural é uma ideia que nasce na França e que tem o seu, digamos, a sua primeira manifestação concreta e oficial, politicamente articulada, no pós-guerra. Então, essa ideia de uma política cultural encampada por um Ministério da Cultura nasce praticamente no dia seguinte, nos momentos posteriores à guerra, e ela vai se amadurecendo, ela vai se afirmando, e até dá origem, em 1959, à instituição do Ministério da Cultura na França, por um intelectual de peso, do qual vocês já devem ter ouvido falar, talvez não tenham lido, mas tem referência de quem seja, que é o André Malraux, o autor da Condição Humana, um livro, por sinal, belíssimo. Então,
a gente começa então a falar pela primeira vez de uma política cultural, digamos, num momento democrático, num momento, digamos, não vamos nos referir a tudo que foi a política cultural, por exemplo, do tempo do stalinismo. Estamos pensando numa política cultural montada por um Ministério da Cultura, discutida democraticamente, assumida democraticamente. Então, a primeira ocorrência é 59 Ministério da Cultura na França. Eu gostaria de fazer um pequeno parênteses agora, antes de entrar propriamente no campo da mediação, para lembrar para vocês que 59, então, é uma data que eu estou trazendo a vocês, mas no Brasil a gente tem dois fatos que ocorrem muito antes disso, que são, de alguma maneira, indícios de, digamos, fragmentos de uma política cultural, ou são duas iniciativas que trazem à tona o fato de que nós, antes disso, estávamos pensando, sim, em uma modalidade de política cultural para nossos interesses, no nosso âmbito. A primeira é a criação do Departamento de Cultura da Prefeitura de São Paulo pelo Mário de Andrade, em 1935, que é sempre bom lembrar, embora haja muitas pesquisas sobre a atuação tão ampla do Mário de Andrade, essa é uma perspectiva que a gente não pode perder de vista, já que nosso assunto, de uma forma ou de outra, é indiretamente políticas culturais, é mediação, mas a mediação está sempre a serviço de uma política cultural explícita ou implícita. Tá? Como é que eu tenho uma estrutura que funciona? Quando uma reta for tentar ser perpendicular à seguinte. Então, na hora que eu faço isso, eu inverto, né? E tenho aqui a contraposição do polegar com os 4 dedos, mas o mais importante é que estas duas espirais formam, né, a tão famosa e maravilhosa estrutura do DNA. Né? E tem algum matemático aqui? Professor de matemática? Eu sempre pergunto, eu nunca não perguntei. Ah, não, se tivesse, o professor, o cara não ia se denunciar, né? Mas veja, tem uma fórmula que chama paraboloide hiperbólico. Né? Uma paraboloide hiperbólica é uma parábola de cabeça para cima, do lado oposto de cabeça para baixo. Isso forma aqui um sistema estrutural que está dentro dos computadores, principalmente no mercado financeiro. Vejam só o que aconteceu. E eu percebi que dividir não pode ser linearmente, você tem que dividir para todos os lados ao mesmo tempo, porque aí você entende o fenômeno. Se for linearmente, pegar o seu cubo e dividisse como um pão de forma, eu não ia descobrir nada. Né? Então vejam só, isso aqui é uma operação estética agora. Né? Vejam, não tentem analisar matematicamente, mas sim esteticamente. Dividir o cubo em 3 partes idênticas que não sejam, né, que nem fatia de pão de forma. E aí, né, dividia ele com desse jeitinho aqui. Né? Então eu disse, nossa, que coisa linda! Bom, o globo está aqui, assim, dessa forma, claro, propositalmente, porque a gente, quando a gente pensa, né, a gente muitas vezes usa a força da gravidade como referência. E é um desastre. Porque aí aparece a seguinte coisa. Os seres superiores e os seres inferiores. Eu estou por cima, fulano está por baixo. Não é isso? Não há pecado do lado de baixo do Equador, gente. Do lado de baixo do Equador. Se fosse assim, seria uma maravilha. Né? Não, foi o contrário. Os portugueses chegavam no Éden, né? As índias todas nuas, lindas, maravilhosas, já viu. Aí o que acontece? Por que o globo não foi representado assim? Porque jamais a Inglaterra, que era, né, a Grã-Bretanha, dona, império do Mãe do Sol, nunca se punha, jamais ia aceitar que a França estivesse em cima dela, né? Muito menos essa baita África aqui. Né? Então como é que eles estipularam o globo terrestre? Assim, os bacanas em cima e os ferrados embaixo, nós. Daí, gente, parece brincadeira, mas aí o nosso baita complexo de inferioridade. Né? É incrível, isso parece que não, mas é um ícone fortíssimo que está no inconsciente. Então, os bacanas estão lá em cima, nós ferrados estamos aqui embaixo, né? Não há pecado lá de baixo, etc. Enfim, então, essa maneira de ver é uma maneira linear. E quando é linear, você fica obtuso, você fica só preso naquele dogma. Por isso que dogma, você já pega no dogma e fica pendurado nele o resto da vida. É horrível. Então, como poder pensar de outra forma? A gente pode, por exemplo, tem algum professor de geografia aqui? Aqui, ótimo. Lá, a gente aprende geografia, assim, quantos milhões de quilômetros quadrados tem o Brasil? Aí nós somos obrigados a decorar 8,5 milhões de quilômetros quadrados, né? As
os afluentes do Rio Amazonas, Juruá, Purus, Madeira, Tapajós, Xingu, se parar no meio já tem que começar tudo de novo. Não tem o menor significado. E olhando esse globo, né, o que a gente pensa? Os gringos são muito mais importantes que nós, né? E, inclusive, imagine, né? A América do Norte, mas o Alasca, né? Tudo mais. Olha a África e a Arábia Saudita em comparação à Ásia e à Europa. Elas são pequenas, mas aí um senhorzinho chegou a essa conclusão, que não é para dividir a Terra como se fosse um globo, mas sim dividir como se fosse um poliedro mais importante, que é mais próximo da esfera, que é o icosaedro. E dividindo assim, ele fez um globo terrestre sem pé nem cabeça, que é esse aqui. Sem pé nem cabeça. E ele causou muita polêmica, tanta polêmica, que ele foi expulso de Harvard, porque ele queria publicar isso e não deixavam ele publicar. Por quê? Porque esse sistema de coordenada não é mais a coordenada cartesiana, que é duas linhas, uma horizontal e uma vertical, para estabelecer um ponto no plano. Mas são três. E quando dá o erro, né, uma sai errada, cria-se um pequeno triângulo e o alvo certo é o baricentro desse triângulo. Ótimo para acertar um míssil aonde eu quiser. Se não fosse isso, eu não conseguiria chegar em Marte, não conseguiria chegar nem na Lua. Né? E ele descobriu isso e ele disse, não, eu vou publicar isso porque o conhecimento não me pertence. O conhecimento pertence a todo mundo, porque ele caiu nas minhas mãos, então eu tenho o dever de publicar. Bom, aí publicou, foi expulso de Harvard. Vejam só agora a comparação da América do Norte, mas né, Alasca, em comparação à América do Sul. É muito maior a América do Sul. Né? Outra coisa, a Arábia Saudita mais a África juntos, nesse conjunto aqui, tem praticamente a mesma área da Europa e Ásia juntos. E a Oceania, a Austrália, é muito menor do que a Antártida, inclusive está faltando um pedacinho. E a Antártica é quase o dobro do Brasil. Então, num só olhar, eu consigo abranger tudo. Não preciso ficar decorando quantos milhões de quilômetros quadrados tem a Antártida. 14 milhões e meio. E aí, o Pentágono. O pentagrama é isso aqui, ele que dá origem à relação áurea. Eu vou passar um videozinho, porque é mais rápido do que explicar a relação áurea para vocês. E esse vídeo é feito por um espanhol. Então, isso aqui, ignorem os números, os algarismos, tá? Vejam só as formas, tá? E eu queria convidar vocês. Eu, brevemente, assim, tenho uma carreira como integrante do grupo Vento Forte. Na verdade, eu vou compartilhar com vocês um pouco dessa minha experiência. Eu trouxe instrumentos aí. Quem trouxe instrumento e toca alguma coisa, põe os instrumentos na roda. Na verdade, a gente vai fazer uma roda para cantar, dançar e brincar. Deixa eu vir aqui no meio. Isso. Vem mais. Aí. Gente, que prazer estar aqui. Sumaia, uma roda me deixa sempre emocionado. Levanta o braço, Paulo. Vem mais alguém aqui na roda do meio, gente. Vem mais na roda do meio. Vem bastante gente. Daqui, mais vim de longe. Ai, contando estrelas na TV, na barca grande. Contando estrelas na TV.